Bom dia, que a paz do Senhor permaneça em sua vida e na vida de todos que te cercam. Hoje, em nosso momento de meditação, vamos refletir sobre as desavenças. Da onde elas partem? Por que nos deixamos levar por elas? E qual a consequência disso em nossa vida? Nós convivemos em todos os lugares, principalmente onde há pessoas cristãs e também pessoas que não são cristãs, e convivemos com perseguições, com labutas, dificuldades. Se isso é por amor a Cristo, se uma pessoa sofre porque ela ama a Deus e assim ela está sendo perseguida, ali há uma grande recompensa. Mas se é porque nos envolvemos com disputas, com invejas, nós sofreremos as consequências deste pecado. Então, fique aqui até o final dessa reflexão de hoje e vamos, no final, renunciar a esse grande mal em nossa vida, que prejudica não somente a nós, mas também a outras pessoas e desagrada profundamente a nosso Senhor. E a palavra que nós vamos refletir, ela está no livro de Eclesiástico, no capítulo 28, de 10 a 14, e diz assim: Evita a desavença e diminuirás os pecados. O homem irascível provoca as querelas. O pecador espalha a inquietação entre seus amigos e semeia a inimizade no meio de pessoas que vivem em paz. O fogo queima na proporção da lenha que há na floresta. A ira do homem inflama-se na medida do seu poder e desenvolve-se em proporção de sua riqueza. Uma querela precipitada acende o fogo, a presteza na disputa derrama sangue, e a língua que presta falso testemunho causa a morte. Sopra sobre uma centelha e ela se abrasará. Cospe sobre ela e ela se apagará. Ambos saem de tua boca. Olha a advertência de hoje. Essa advertência é para nós refletirmos mesmo, porque, como eu disse no início, nós convivemos com isso quase que diariamente. E começando a reflexão no versículo 10 e 11, quando o Senhor diz assim: evita a desavença e diminuirás os pecados, e ele alerta. E aí a nossa observação: o homem irascível provoca querelas. O pecador espalha inquietação entre os seus amigos e semeia inimizade no meio de pessoas que vivem em paz. Olha o que o Senhor diz no livro da Imitação de Cristo, no capítulo 24, para nós iniciarmos essa reflexão. Jesus diz assim: Filho, não sejas curioso, nem te preocupes com cuidados inúteis. Que tens tu com isso ou aquilo? Segue-me. Pois que te importa saber se fulano é assim, ou se cicrano procede e fala deste ou daquele modo? Tu não és responsável pelos outros, mas de ti mesmo deves dar conta. Por que, pois, te intrometes naquilo? Eu conheço a todos e vejo tudo que se faz debaixo do sol. Sei como cada um procede, o que pensa e quer, e a que fim tende a sua intenção. Deixa, pois, tudo ao meu cuidado, conserva-te em santa paz e deixa o inquieto agitar-se quando quiser. Sobre ele recairá tudo o que fizer ou disser, porque não me pode enganar. Ou seja, o Senhor é bem claro. Em outras palavras, ele diz: toma conta de ti mesmo. Porque o homem irascível, ele provoca querelas, ele fica querendo tomar conta da vida dos outros, saber. A palavra vem nos advertir várias vezes, dizendo: não busque curiosidades demais, não queira saber. E essa pessoa, ela quer saber para quê? Para espalhar inquietação entre os amigos. Ela semeia inimizade no meio das pessoas que vivem em paz. E aqui, por trás disso, muitas vezes, há disputas de poder, há inveja. Se nós formos olhar o que acontece com Caim e Abel, a gente vê ali que a pessoa que começa a invejar o outro, a disputar, às vezes até de uma maneira escondida com o outro, ela começa a ter alguns sinais.
ela dá sinais de inquietação, ela dá sinais de irritação, ela dá sinais de que ela não gosta daquela pessoa. Às vezes, e é triste isso, ela até se aproxima da pessoa com uma certa falsidade para arrancar alguma coisa e ao mesmo tempo depois delatar essa pessoa, distorcendo a verdade. E a palavra, no livro de Gênesis, o Senhor adverte Caim justamente quando Deus percebe em Caim um coração abatido. A palavra diz assim que Caim ficou extremamente irritado quando houve aquelas oferendas, né? Deus aceita a oferenda de Abel e não aceitou a de Caim. E Deus não aceitou, não é porque ele quis ser mau, porque ele preferiu, porque Caim era o caçula, o mais bonitinho. Não, é porque Deus vê o coração. Deus vê o coração. E a palavra de Deus vai nos mostrar que Deus despreza as grandezas terrenas, aquilo que o homem atribui a ele mesmo. E Deus tem predileção pelos humildes, daquele que sabe que toda grandeza vem de Deus. Nas duas oferendas havia essa distinção, e a gente precisa prestar atenção que Deus vê o nosso coração. Mas aí Caim se irrita, ele se irrita com Abel, e aí o Senhor percebe e fala para ele assim, Caim ficou extremamente irritado com isso, o seu semblante tornou-se abatido. O Senhor disse-lhe, por que estás irado? E por que está abatido o teu semblante? Se praticares o bem, sem dúvida alguma poderás reabilitar-te. Mas se procederes mal, o pecado estará à tua porta espreitando-te, mas tu deverás dominá-lo. O Senhor dá justamente a direção a Caim e a cada um de nós. Ele diz, olha, não deixa que o pecado já está estreitando você. A pessoa já começou com uma certa irritação, ela já está andando abatida, ela não está gostando de ver o outro crescer. Às vezes, gente, até a possibilidade que o outro tem de adquirir uma função ou um cargo, a pessoa começa, como a palavra vem dizer aqui, o fogo queima na proporção da lenha que há na floresta. A ira do homem inflama-se na medida de seu poder e desenvolve-se em proporção de sua riqueza. A disputa por poder, a disputa por imagem, a disputa faz com que a pessoa fique falando mal do outro, e ela não só quer falar mal, mas ela quer colocar outras pessoas contra aquela pessoa. Então o Senhor diz que uma querela precipitada acende o fogo. A presteza na disputa derrama sangue, e a língua que presta falso testemunho causa a morte. O que acontece com Caim? Ele mata Abel. O que a palavra nos diz? Que aquele que ouve a difamação, ele não tem paz. A pessoa fica pensando, será que fulano está certo? E aí começa a olhar o hábito da pessoa e começa a desenvolver dentro de si a maldade. Quando pensa que não, tem várias pessoas contra uma pessoa e ali há uma calúnia, há uma disputa, há falso testemunho que pode causar a morte, que pode apartar aquela pessoa, aquilo que hoje tanto se fala, né, cancelar a pessoa, colocar a pessoa como uma pessoa problemática, porque a pessoa, se ela reagir, então aí que fica pior a situação. Fala assim, não terá amigo em quem tenha confiança. A chicotada produz ferimentos, porém uma língua má, ela quebra os ossos. E a morte que ela dá é morte desastrada. A moradia dos mortos lhe é preferível. Aqui a palavra se refere àquela pessoa que causa essa querela. Foi o que justamente acontece com Caim. A vida dele começa a ser uma vida desastrada, uma vida confusa. Porque o pecado da desavença, uma pequena centelha que se lança sobre a vida do outro, faz com que você destrua o outro e às vezes há necessidade de você verificar o que está no seu coração, o que está te levando a essa irritação, o que está te levando à difamação, a um pensamento desviado em relação ao outro, e aí verificar aquilo que o Senhor diz. Verifica, não deixa esse abatimento tomar conta do seu coração, porque a morte está te espreitando. O inimigo fica nos espreitando justamente para nos levar à queda.
A palavra de Deus fala isso, né? São Pedro vai dizer, o inimigo de Deus, o demônio, o adversário de Deus, ronda constantemente em torno de vós para vos levar à perda, e vos levar à perda pelo pecado da língua, pelo pecado da desavença, inquietando o seu coração, trazendo transtorno à alma, e o transtorno na alma traz um transtorno também na mudança de comportamento. E isso que o Senhor vem nos advertir nessa manhã. E o versículo 14 vai dizer, sopra uma centelha e ela se abrasará, cospe sobre ela e ela se apagará, ambos saem de tua boca. E ele coloca assim, olha, está em tuas mãos. Ou você gera o bem e faz o bem, fale sempre bem do seu irmão, abençoe a vida dele, ou você se deixa levar pelas disputas, pelo sentimento mau, pela inveja, pela maledicência, e você vai destruir a você mesmo e vai destruir o outro. É interessante que a palavra, quando ela continua, ela vai falar sobre os crimes da língua. E quando aquilo que eu até citei, aquele que ouve não terá paz, quantas vezes a pessoa causa uma desavença dentro de uma paróquia, dentro de uma comunidade, entre o clero, indo toda hora na sala do superior ou da pessoa, ou do chefe, se for um lugar de trabalho, sempre falando mal da mesma pessoa. Tudo que aquela pessoa faz, aquilo vira motivo de alarde. E a palavra está dizendo isso. É soprar sobre a centelha, é acender o fogo, é ir colocando lenha, como diz aqui. Presta desculpa, derrama sangue. A língua que presta falso testemunho, ela causa a morte, visa sempre a destruição. E aí, a banalização do sagrado. A pessoa olha para aquela pessoa e diz assim, nossa, mas fulano não é cristão? Como que está agindo isso? Como está agindo assim? Meus irmãos, nós somos templos onde Deus habita. E a mesma boca, como a palavra hoje nos adverte, que recebe Jesus eucarístico, não pode ser a língua, a boca, né, que recebe Jesus eucarístico, não pode ser também a boca que profere mentiras, que levanta calúnia, que fala mal do outro, que presta a sua vida à desavença. O Senhor nos aponta e nos dá, no mesmo livro da Imitação de Cristo, nesse capítulo, ele dá algumas direções para nós, dizendo, olha, sê cauteloso, vigia na oração. O seu coração começou a ficar inquieto, vigia na oração. Coloca essa pessoa na oração. Não vá falando qualquer coisa, porque quando nós prestamos atenção na pessoa que está falando mal do outro, há por trás ali um sentimento. Há por trás algo que, se não for um sentimento de irritação clara, às vezes por trás está um sentimento de inveja. E a inveja, gente, a gente precisa prestar atenção em detalhes, porque a gente acha que é uma coisa assim só superficial, mas não é superficial. Ela tem danos eternos, ela tem consequência eterna. Por exemplo, aquela pessoa que é invejosa, em Gálatas, no capítulo 5, que o Senhor vai citar, que persiste nas obras da carne, a inveja nela causa deterioração espiritual. A Escritura chega a comparar aqui mesmo nessa palavra com aquela pessoa que não herdará o reino de Deus, e ela leva a podridão dos ossos. Ela corrói silenciosamente a saúde espiritual. Uma pessoa invejosa, a gente percebe na perseguição dos fariseus com Jesus. Por fim, aqueles homens não tinham mais uma vida espiritual. A vida deles era o tempo inteiro ficar articulando situações para como matar Jesus. Então leva a deteriorização espiritual, leva a divisões e contendas. Então a inveja pode levar a divisões em comunidade, prejudicando a unidade, prejudicando o amor fraterno, criando brigas, pessoas que ficam inimigas há anos e não sabem nem mais qual o motivo que ficaram inimigas. A consequência da maledicência, a pessoa perde a reputação, e a consequência eterna é a perda da salvação também. Porque uma pessoa que tem um comportamento não cristão, ela se afasta totalmente da graça de Deus.
Então ela pode levar à confusão, à maldade, criar ambientes que não são propícios, e isso tem consequência eterna. Deus bane essas pessoas, bane da presença dele. Então, a consequência é a separação de Deus. Então, meus irmãos, vamos seguir o conselho divino. Aquilo que a imitação de Cristo vai nos dizer hoje. Humilha-te em todas as coisas. Não se arvore como juiz. Não queira ficar batendo martelo sobre a vida dos outros, porque só o Senhor tem capacidade de nos julgar. Deus, para nos julgar, Ele leva em consideração coisas tão pequenas, tão minuciosas, que aos olhos humanos nós não vemos. Nós não sabemos a história de vida de cada pessoa, nós não sabemos os seus sofrimentos, as suas labutas, as suas dificuldades. E quando a gente bate o martelo sobre a vida da pessoa, a gente está fazendo uma coisa que não nos cabe fazer, que é exercer julgamento. Nós também temos pecados e falhas. Nós somos falhos. Nós não somos pessoas boas, a não ser pela graça do Espírito Santo. Então não se apresse em tirar conclusões. Veja os dois lados. Às vezes, a pessoa vem e fica falando o tempo inteiro com a gente de uma pessoa, a gente vai formando uma ideia. Quando você procura ver o lado do outro, você vê que a pessoa que veio te falar está completamente equivocada. São os enganos, são armadilhas do inimigo. E aí, o olhar daquele que julga deve ser sempre um olhar misericordioso. Um olhar de olhar para o outro e ver, se eu estivesse no lugar dessa pessoa, como eu estaria me sentindo? Se falassem isso de mim, como eu me sentiria? E às vezes, o que se está proferindo é puro engano. Só gera desavenças e confusões. Então vamos pedir ao Senhor nessa manhã que o Senhor envie o Espírito Santo. Se você está envolvido com situações assim, faça uma reflexão, peça perdão a Deus. E aquilo que a direção da palavra nos diz hoje, no versículo 14, que eu volto a refletir. Sopra sobre uma centelha e ela se abrasará. Cospe sobre ela e ela se apagará. Ambos saem da tua boca. Está em teu poder apagar as confusões, as querelas, as brigas. Está em teu poder pedir perdão. Está em teu poder rezar nessa situação, que é o conselho que o Senhor nos dá. Ser cauteloso, vigia na oração, humilha-te em todas as coisas. Não se arvore como juiz, não se apresse em tirar conclusões, veja os dois lados. E assim, nós rezamos nesse momento com essa palavra e começamos pedindo realmente perdão a Deus. Senhor, nós queremos te pedir perdão pela nossa fraqueza. Se eu fui canal de desavença, de desgraça, de tirar a paz da vida do meu irmão, eu quero te pedir perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Tem piedade de mim, Senhor, e de cada um de nós. E nos dê, Senhor, a oportunidade de apagar esse fogo, a centelha do mal que foi gerada, Senhor, caluniando o nosso irmão, tirando a boa reputação dele. E às vezes, Senhor, com sentimentos tão torpes dentro de nós. Mas também, Senhor Jesus, eu quero te apresentar nesse momento e colocar debaixo do seu preciosíssimo sangue também a nossa vida e daqueles que nesse momento, Senhor, estão passando por isso, por isolamento, por incompreensões, por maldade, Senhor, por calúnias. Eu venho pedir o teu Espírito Santo que venha curar essas pessoas e capacitá-las, Senhor, a perdoar. Senhor, capacita nesse momento. Eu coloco no seu preciosíssimo sangue toda a injustiça que essa pessoa está vivendo, seja no local de trabalho, seja no ambiente eclesiástico, seja no meio familiar. Essa pessoa, Jesus, que está perdendo até mesmo a saúde porque foi injustamente banida. Eu te peço, Senhor, misericórdia, tem piedade, intervém nessa situação, Senhor, e estabelece a tua verdade, porque tu és o Deus que socorre, tu és o Deus da justiça. Age unicamente, Senhor, para louvor da tua glória, e que sejam confundidos e envergonhados todos aqueles, Senhor, que maquinam males sobre a nossa vida.
Todos aqueles, Senhor Jesus, que se levantam contra um filho amado de Deus, contra um ungido do Senhor, até mesmo calúnia, Senhor, de padres que caluniaram outros padres. Levanta-te, Senhor, sobre essa situação, e eu peço hoje a intercessão de Nossa Senhora das Vitórias, que venha amparar seus filhos e dar vitória ao povo de Deus, dar vitória ao justo, dar vitória àquele que busca o Senhor e que tem de joelhos clamado que o Senhor esclareça todas as coisas. Pelo poder do seu sangue, Jesus, eu coloco todas essas situações que meus irmãos agora rezam comigo, debaixo do seu preciosíssimo sangue, Jesus, para que o seu reino seja estabelecido, a sua santa vontade aconteça, e Satanás, com a calúnia, com a maledicência, com a inveja, seja confundido e envergonhado aos pés da sua cruz. Senhor, não são carnais as armas com que lutamos, já diz a tua palavra, mas são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Nós aniquilamos todo o raciocínio que se levanta contra o conhecimento de Deus e o subordinamos, o cativamos à obediência a Cristo Jesus. Porque ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e nos infernos. E toda língua proclame para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus é o Senhor. Então que se dobre agora todo orgulho, que se dobre agora toda maledicência, que se dobre agora toda inveja e que seus filhos sejam livres, para louvor da sua glória. Amém. Muito obrigado, Senhor. Bendito seja por todos aqueles que nesse momento estão sendo libertados dessas cadeias que o aprisionam da maledicência, aprisionam da maldade. Bendito sejas por aqueles agora, Senhor, que receberão grandes vitórias, para louvor da tua glória. Glórias e louvores a ti, Senhor. Muito obrigado. E se você gosta desse conteúdo, compartilhe, para que mais pessoas possam rezar, possam se encontrar com Deus, possam experimentar o perdão, a cura e a libertação. Que Deus te abençoe e fique na santa paz do Senhor.